Pessoal, agora nessa aula nós vamos abordar o assunto usinas, certo? Mais especificamente o seu funcionamento. Então, nesse momento, eu gostaria de orientar vocês a pegarem o caderno da disciplina para que vocês possam fazer as anotações necessárias. Passando aqui para o próximo slide. Primeira usina que a gente vai ver é a hidrelétrica. Então, a gente precisa entender que a usina hidrelétrica, a energia primária dela é a água, certo? Então, passamos aqui para o próximo slide. Pessoal, então nós temos aqui uma imagem da usina hidrelétrica, acompanhando aqui a leitura. Como funciona uma usina hidrelétrica? As usinas hidrelétricas convertem em energia elétrica a energia potencial de uma determinada massa de água ao transferi-la entre dois pontos situados a uma altitude ou cotas diferentes. E no próximo slide eu vou explicar para vocês o que seria energia potencial, certo? Então, vocês olham aqui essa imagem, qual eu estou apontando com o laser, e vocês vão ver aqui, em letra maiúscula, na cor preta, os nomes das partes da usina hidrelétrica, desculpa. Represa, aqui representa a água em movimento, as grelhas de filtração, a barragem, a rede elétrica, o gerador elétrico, o transformador, o eixo, os condutos forçados, a turbina, o escoamento e eu tenho aqui a água aproveitada para religar. Então, vamos aqui no primeiro passo. O que acontece primeiro? A barragem, situada no canal habitual do rio, acumula água para formar a represa. Isso permite que a água adquira uma energia potencial, que depois se transformará em eletricidade. Então, ela vai passar aqui pelas grelhas de filtração. As grelhas, pessoal, seriam como se coisa fosse uma rede para impedir a entrada de sujeira, peixes, tá? Aqui dentro, certo? Na passagem de água. Então, passo 2. A água situada atrás da barragem corre através de uma entrada, sendo conduzida através de um conduto forçado. Conduto forçado, ele faz com que dê direção a essa caída, a essa queda de água, certo? A etapa 3. A energia potencial transforma-se em energia cinética à medida que a água circula pelo conduto. E depois eu já explico para vocês o que é energia cinética e o que é energia potencial na física, certo? Então, eu já tenho aqui duas transformações, a energia da água, que é uma fonte primária, né, que nós já aprendemos, energia potencial transformada em cinética. Quarto passo. Ao chegar às salas de máquina, a água atua sobre as pás da turbina, transformando sua energia cinética em mecânica de rotação. Então, eu tenho energia do movimento. Por quê? Porque a energia cinética da água faz com que a turbina gire. Passo 5. A água, uma vez que forneceu sua energia, é conduzida rio abaixo, através do canal de escoamento. Então, a água que eu não aproveitei aqui, de fato, ela já vem para o escoamento aqui e vai parar aqui, ó, na água aproveitada para regar, etc. Sexto passo. O eixo da turbina está unido ao gerador elétrico, que ao girar converte a energia de rotação em eletricidade. Então, aqui da turbina, ela passa para o gerador. E do gerador, pessoal, vem para o transformador. Do transformador, ele vem para a rede elétrica, para a linha de transmissão. Da linha de transmissão, ela vem para a nossa casa.
tá? Ela vem para minha cidade, para o meu município, ela vem para o poste da minha rua, ali da minha residência, e depois vem para minha casa. E dentro da minha casa se transforma em diversas energias. Então, eu vou dar um tempinho aqui caso vocês queiram anotar alguma coisa desse slide. Pessoal, continuando aqui, vamos para o próximo slide. Pessoal, aqui eu vou fazer uma explicação voltada à área de física mesmo, tá? Então, eu tenho aqui a filtração normal. O que eu gostaria que vocês se atentassem para essa fórmula que eu vou apontar agora. Energia potencial, para não ficar uma energia sem explicação, né? Então, eu fiz esse resumo. O que é energia potencial? Digamos que um objeto caia em você. Você sente a energia daquele objeto. E ela depende de várias coisas. Da massa do objeto. Quanto maior a massa, maior a energia, talvez maior a dor que você vai sentir. E quanto maior a altura, também maior a energia. Então, a energia potencial a gente calcula assim: energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o que influencia na energia de uma usina? A altura da barragem influencia e o volume de água que está descendo. É por isso que a época de seca, por exemplo, nós temos problema com a quantidade de energia elétrica gerada através da hidrelétrica. E energia cinética, que eu comentei que é a energia aqui da turbina. A energia cinética ela é medida a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Como que eu explico energia cinética? Por exemplo, a velocidade ela influencia totalmente na energia de um objeto. Eu posso pegar um objeto pequeno, de uma massa considerada aí pequena, para ser lançada, e eu jogo esse objeto em você, mas eu jogo com uma velocidade alta. Então, você vai sentir a energia desse objeto quando ele chegar até você, quando ele te atingir. Muitas questões de vestibular dão exemplo de energia cinética, a bala do revólver. O que faz o estrago na bala de um revólver? É a velocidade que ela sai do disparo, não a massa, porque a massa da bala do revólver, né, é pequena, é a velocidade. Então, energia cinética é isso. Como aqui da turbina eu tenho uma velocidade alta, eu tenho energia cinética também, né? Influenciando ali, porque eu tenho velocidade na turbina. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Quanto maior a massa, maior a energia cinética. O que é isso aqui, então, que eu estou apontando agora? Seria a energia mecânica. Energia mecânica, eu não falei para vocês que é a energia do movimento? E nos dois casos, eu tenho um movimento contínuo do objeto que eu estou estudando. Nesse caso, eu estou falando da água, tá? Então, eu tenho energia potencial mais energia cinética. O que é isso? Energia mecânica.
Aí, como disse no slide anterior, a energia mecânica vai para o gerador e é transformada em energia elétrica logo em seguida. Então, é dessa forma que ocorrem essas transformações de energia. Eu vou dar um minutinho aqui para que vocês anotem o que vocês julgarem necessário nesse slide. Pessoal, continuando aqui. Agora nós vamos falar sobre um segundo tipo de funcionamento, a energia da usina solar, tá? E nós temos como fonte primária o sol, desse tipo de produção de energia. Passando aqui para o próximo slide. Então, eu trouxe uma imagem aqui, também com etapas, para ficar sempre mais fácil a nossa compreensão, tá? Então, vamos na etapa número 1. A luz do sol é absorvida pelas células fotovoltaicas das placas. Então, eu tenho aqui um direcionamento, né? Hoje em dia, a gente já tem algumas placas que se movimentam de acordo com o horário do dia, a gente já tem isso automático e temos também uma questão de algumas usinas que fazem isso de forma manual, tá? Depende de alguns comandos manuais. 2. A energia proveniente da luz é transferida para os elétrons dentro das placas que acompanham o movimento do Sol. Então, aqui tem a representatividade dos elétrons em movimento. Etapa 3. O movimento dos elétrons gera uma corrente elétrica. Então, eu já tenho aqui uma transformação de energia. 4. A energia gerada é injetada na rede de transmissão. E aí, depois, etapa 5. A energia produzida chega à casa das pessoas. Isso é uma usina, tá? Mas, se for aquele processo individual que algumas residências possuem, então já vai sair direto para a casa da pessoa, no caso, a residência. Vou dar um minutinho aqui para vocês fazerem a anotação que vocês julgarem necessário.
Pessoal, continuando aqui. Então, aqui eu peguei essa imagem também sobre energia solar. Eu só peço desculpa porque na imagem original tem um erro aqui onde eu estou apontando. Deveria ser energia solar, mas eu trouxe mesmo assim porque a imagem é muito boa, tá? Tem algumas explicações. Então aqui ele fala na etapa 1 que um campo de 5 km² cheio de painéis de captação solar, nesse caso, né, nesse exemplo. Aí tem uma torre no centro do campo que concentra o que é captado pelos painéis. Então os painéis eles são direcionados, aquela luz que bate nas placas aqui, ela vai refletir nessa torre. Aí 3, o calor acumulado na torre derrete o sal em um compartimento. O sal derretido a 500 graus Celsius vai para um tanque. Aí ele chega aqui nesse tanque. Depois, 5, o líquido quente evapora a água estocada em outro local. E 6, o vapor alimenta a turbina que gera energia. Então, essa é uma forma também de produção de energia tendo como a fonte primária o sol, certo? Vou dar um minutinho aqui para que vocês possam anotar o que vocês julgarem necessário sobre esse slide. Pessoal, continuando aqui. Então, agora nós vamos falar sobre o funcionamento da eólica, tá? Que tem como energia primária o vento. Passando aqui para o próximo slide. Então, eu trouxe essa imagem que eu achei assim muito boa também. Ele já deixa claro aqui, né, que é um tipo de energia limpa. Entenda o processo, então nós vamos parte por parte. O que é? Turbinas eólicas ou aerogeradores captam a energia do vento e a transformam em eletricidade. São instaladas em locais com ventos constantes. Isso é importante, tá, pessoal? Os ventos se formam principalmente por causa do aquecimento desigual da atmosfera pelo Sol. Então, eu tenho aqui a troca, né, entre ar quente e ar frio. As irregularidades da superfície e a rotação da Terra também ajudam. Então, vamos... E aqui tem as flechinhas indicando a direção do vento. Então, vamos agora no passo a passo. 1. Como funciona? A força do vento gira as 3 pás que propulsionam um rotor. Esse se conecta com o eixo principal que move o gerador. Então, aqui eu tenho as pás, as quais eu estou mostrando agora. E aqui eu tenho também um rotor. As pás da hélice são feitas de materiais leves, combinados como fibra, de vidro, madeira, aço e ferro. Então, eu vou aqui para o passo 2. Pensando aqui, né? Então, da sequência.
eu tenho a energia do vento, e se for para nós analisarmos, o vento também já é uma forma de energia primária. Quando ele chega aqui no sistema de paz, ele também tem energia mecânica, né? Porque elas se movimentam. Então, aqui retomando. Ponto 2. Dentro da turbina, há um multiplicador de velocidade, que gira o rotor a 1.500 giros por minuto. Isso permite que o gerador produza a eletricidade. Então, ele tem aqui apontando para vocês o eixo de baixa velocidade, o ananômetro aqui, o gerador elétrico, que é esse vermelhinho, e eu tenho aqui essa parte amarela, que é uma engrenagem multiplicadora de velocidade. Então, eu tenho toda essa junção dentro, né, do sistema. E eu venho aqui para o passo 3. A eletricidade é enviada por cabos que descem pelo interior da torre e se conectam com uma rede de energia. Seguindo aqui, a energia produzida pelas turbinas eólicas é levada às centrais, onde pode ser unida a outras formas de energia. Depois segue para os domicílios pela rede elétrica. Então, aqui eu tenho as turbinas eólicas. Logicamente que essa aqui é uma representatividade num tamanho maior, né? Se comparado ao nosso desenho, só para vocês poderem ver como é aqui dentro, certo? E como que seria esse processo de transformação até chegar na minha casa, na minha residência. Dando continuidade, aqui então, vamos passar para o próximo slide. Eu coloquei aqui um desenho esquemático de uma turbina eólica moderna. Então, aqui tem todos os nomes, todas as nomenclaturas e mostra novamente as engrenagens, o gerador, e aqui o sistema de controle. Sempre o sistema de controle vai ficar aqui embaixo da torre, tá? É importante fazer essa observação para vocês também. E não esquecer que eu tenho uma transformação de energia mecânica, além de ser uma energia eólica, o nome da energia proveniente do vento ela é eólica, mas eu tenho energia mecânica a partir do momento que eu tenho o movimento dessas pás aqui, certo? Dando continuidade aqui. Agora a usina termoelétrica, que tem como energia primária, a fonte primária, o calor. Pessoal, então aqui eu tenho uma imagem de uma usina termoelétrica. Eu trouxe uma imagem ampliada de um livro de história. E por quê? Porque eu gostaria que vocês fizessem uma ligação importante sobre os acontecimentos. A Revolução Industrial ela só ocorreu na história, né, historicamente falando, porque nós tivemos a evolução das máquinas térmicas. E a usina termoelétrica, ela é uma máquina térmica. Então, eu trouxe essa imagem para chamar a atenção mesmo em relação a isso, que os conhecimentos eles estão interligados. Próximo slide, eu vou explicar o funcionamento dessa usina com detalhes, tá? Então, só por isso mesmo que eu trouxe essa imagem de um livro de história, para que vocês não se esqueçam a relação da ciência, especificamente da física, com a história. Então, eu tenho aqui uma usina termoelétrica. Então, vamos por partes. Eu tenho aqui uma caldeira,
tá? Mas eu quero que vocês imaginem dimensões muito grandes as usinas termoelétricas. Eu preciso que vocês imaginem em maiores dimensões. Então, eu tenho uma fornalha aqui, eu tenho queima de combustível e eu tenho a produção aqui de uma fonte, né, de calor. Essa água, ela é aquecida e ela vai passar por esse caminho que eu tô apontando aqui com o laser. E o que acontece quando eu aqueço uma água? Eu tenho vapor. Então, o vapor ele vai movimentar a turbina aqui. Movimentando a turbina, né, aciona o quê? O gerador. Aí, ele acionando o gerador, eu vou fazer o quê? A energia produzida ela é enviada para uma rede elétrica. Então, o gerador ele já vai passar aqui para a minha linha de rede elétrica. Ele vai passar por a transformação ali de energia, né, nesse processo, para energia elétrica. Então, eu tenho a energia elétrica proveniente do calor. O termo na física vem da palavra calor, tá? Então, por que eu tenho isso aqui, o condensador? Imagine vocês que o vapor que não é utilizado pela turbina, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar na sua forma líquida e ele vai escorrer aqui. No que ele escorre, ele vem para o meu condensador. A água que vem para o condensador, ela faz o quê? Ela retorna para a caldeira. A usina termoelétrica ela tem um detalhe, ela é cíclica. Então, eu tenho esse segmento aqui e ela não vai render 100%. É uma característica de uma máquina térmica na física, a ciência já reconhece isso. Uma máquina térmica nunca rende 100%. Por quê? Porque eu tenho perda nesse processo aqui. Eu tenho também perda nesse processo. A caldeira ela não vai aproveitar totalmente a fonte de calor dela, certo? Então, essa foi a nossa quarta usina, quarto funcionamento. Vamos para o próximo tipo de energia. Vou dar uns minutinhos aqui para vocês anotarem aquilo que vocês acharem importante. Pessoal, retomando aqui. Então, energia nuclear. A usina nuclear, ela tem como fonte primária o urânio. O urânio é um elemento químico, tá? Ele é radioativo. Então, passando aqui para o próximo slide. Então, vamos lá. Primeira etapa. Em um reator, ocorrem as fissões nucleares do urânio, processo que gera calor, vapor e, na sequência, energia elétrica. Então, isso acontece aqui no reator, tá? Eu tenho ali o elemento químico, ocorre uma fissão nuclear e depois eu posso entrar em detalhes com vocês sobre o que é fissão. E aí, toda vez que aparecer essa linha vermelha aqui, eu estou falando de água quente, certo? Então, aqui eu tenho o processo de água quente. Já aqui, o que acontece?
essa fissão do urânio, ela vai esquentar para esse processo aqui. Então, essa água ela vai esquentar e vai gerar um vapor para mim. O vapor faz o quê? Essa linha aqui faz com que o vapor indique para mim que vai girar a turbina, tá? Passo 2. Para não superaquecer, esse reator é refrigerado constantemente por um sistema de água. Então, eu tenho aqui água fria e água quente também, certo? E eu sempre tenho as bombas aqui de água, certo? Nesses círculos cinzas aqui representam as bombas. Então, eu tenho a turbina vai gerar energia para o meu gerador de energia, do gerador vem para o meu transformador e vai transformar a energia em energia elétrica e vai para a minha transmissão de energia até que chegue na minha residência. Passo 3 aqui. Esse sistema de refrigeração depende de eletricidade que vem de fora da usina para funcionar. Então, tem essa observação também. E se a gente for fazer uma comparação, né, que é o assunto do próximo slide, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre esse processo. Lembrando que depois eu explico para vocês o que seria a fissão do urânio com calma. E aí, depois que ele produz, né, esse processo da fissão do urânio, vai fazer o quê? Vai gerar calor. É por isso que essa água esquenta e vai fazer o quê? Vai gerar esse vapor para movimentar a turbina. O que eu também tenho aqui é energia cinética. Lembra da turbina da usina hidrelétrica? Mesma coisa. Passando aqui para o próximo slide. Coloquei aqui para vocês pensarem num comparativo. Se você pensar no sistema, é a mesma coisa. O sistema que eu estou falando. A fonte de energia primária vai mudar do calor, da queima do combustível fóssil, que é a termoelétrica, e do urânio. Mas o processo acaba sendo muito parecido. Então, é normal que quando vocês forem pesquisar, vocês encontrem informações que a usina nuclear ela é termoelétrica, mas é a mesma, ela é considerada. Por quê? Porque apesar de ser a fissão do urânio, ocorre também um processo, né, de calor. Então, era essa minha observação importante sobre as duas usinas. E ambas, que eu estou apontando agora, têm também um sistema de refrigeração. Justamente por quê? Porque as duas fontes de energia primária, tanto o urânio quanto a queima de combustível fóssil, necessita de um sistema de refrigeração por chegar numa temperatura muito alta, certo? Pessoal, muito obrigada. Esse foi um resumo dos funcionamentos das usinas para vocês.